Olá! Para você que está acompanhando a programação da Rádio Defensoria, está no ar o programa A História Contada por Nós, uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Na apresentação, eu, Antônia Pedrosa. E na minha companhia tenho aqui a honra de receber um amigo, um estudioso, historiador, né, uma pessoa muito importante e, como eu já falei, estudioso das questões religiosas afro. E ele vai estar aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, Antônia. Obrigado pelo convite. É importante ressaltar que o programa A História Contada por Nós tem o objetivo de gerar protagonismo e visibilidade às chamadas minorias, que possuem suas vozes silenciadas e sem a oportunidade de ocupar espaço em que sua fala seja validada. Assim como ser um lugar em que possamos conhecer o que tem sido feito em prol da igualdade racial, da inclusão, combate ao racismo e qualquer tipo de preconceito, não apenas em datas específicas. Também não podemos esquecer do agradecimento especial ao defensor público Oleno Matos, por propiciar esse momento único. Lembrando que você pode acompanhar o programa nas plataformas da Defensoria e, como eu já falei, estamos aqui hoje com um convidado, que é o Tiago. Ele é graduado em História pela Universidade Federal de Roraima, possui um curso de aperfeiçoamento em Educação para as Relações Étnico-Raciais na Educação Básica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é mestrando em Educação pela UER, Universidade Estadual de Roraima. Atualmente integra o grupo de pesquisa História Social e Ensino de História e Formação de Professores, Prática Pedagógica e Epistemologias do Professor do Campo, FEPEC. Possui interesse de pesquisa na área de cultura negra e educação em direitos humanos. Então, Tiago, como eu já falei antes, né, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa A História Contada por Nós. Obrigado, Antônia. É um prazer estar aqui novamente na Defensoria, né? Nesse projeto da Defensoria Pública do Estado de Roraima, uma história contada por nós, lutas e ancestralidade. É um espaço, né, que a instituição abriu para a gente debater assuntos importantes para a nossa sociedade, para a construção de uma democracia mais forte, pela cidadania dos roraimenses, né, e daqueles que aqui moram. Então, eu agradeço muito de estar aqui com você para a gente debater um assunto tão importante que é sobre a intolerância religiosa e o racismo religioso. Então, o nosso tema de hoje é intolerância e racismo religioso. Como combater e como identificar? Porque nós sabemos que para que se combata práticas criminosas de preconceito, de racismo, né, a gente precisa identificar. Então, o Tiago está aqui hoje para conversar conosco sobre esse tema, já que dia 21 de janeiro, né, esse mês de janeiro, é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E nós sabemos, Tiago, que nós vivemos em um país com a democracia, onde preceitua a laicidade, né? Então, é muito importante quando a gente identifica, sabe o que é o nosso direito, para que a gente possa, ao optar por professar alguma fé, a gente saiba quais são os nossos direitos, né? O que nos assegura, onde nos defender de uma possível, né, prática preconceituosa. Então, acho que é um tema muito importante. A gente acabou de passar por uma virada, né, de ano, dia 31, e aí o dia 1º de janeiro, normalmente as pessoas gostam de usar roupas brancas. Eu queria que tu trouxesse também alguns desses elementos que são utilizados pelo conjunto da sociedade, independente de religião, mas que tem uma origem, né? As 7 ondinhas,
né? Quem às vezes as pessoas moram longe, mas querem ir para perto da praia, para quem tem essa oportunidade. E, enfim, tem algumas práticas que têm uma origem, que o conjunto da sociedade utiliza, mas ao mesmo tempo desconhecem e recrimina a origem dessas práticas. E aí acho que é importante, vai ser muito bacana, né, esse bate-papo. E para começar, Thiago, eu queria que tu falasse um pouco para as pessoas que vão nos ouvir, que depois vão divulgar esse programa, vão ouvir de novo. Enfim, o que é a intolerância religiosa, né? No Brasil, quais fatores históricos e culturais contribuíram para a marginalização das religiões afro-brasileiras e indígenas? É muita coisa, né? É um tema muito importante, é uma temática muito importante para os nossos dias atuais, que dialoga com a nossa realidade, né? E quero novamente aqui agradecer, né, por esse convite, estar aqui para a gente debater e a gente conversar um tema tão importante. Bom, dia 21 de janeiro agora, né, que vai cair numa terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025, desde 2007, o presidente Lula sancionou a Lei 11.635, que estabelece o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, né? E aí, como historiador, a gente sempre fazendo essa contextualização, né? E por que o dia 21 de janeiro é o dia de combate à intolerância religiosa? Por que esse dia? E aí eu trago um fato que não é muito bom, né? A morte de uma pessoa. No dia 21 de janeiro, morre a mãe Gildásia dos Santos e Santos, conhecida mais como Mãe Gilda de Ogum. É uma mãe de santo, uma Ialorixá do estado da Bahia, né? Do bairro Itapuã, que foi assassinada, teve seu terreiro invadido, depredado, né, queimado, sofreu violência pelas pessoas que invadiram o seu terreiro, e em dezembro de 99, e no dia 21 de janeiro veio a óbito com vítima de um infarto, né? Vítima de um infarto por tudo aquilo que aconteceu com ela. A foto dela, né, antes desse fato deles invadirem o terreiro, a foto dela, foi tirada uma foto dela e foi colocada no jornal dessa igreja, né, desse grupo religioso dessa igreja. E estava escrito nesse jornal o seguinte título: Macumbeiros e charlatões lesam o bolso e a vida dos clientes. E pegaram a foto dessa mãe de santo, a Mãe Gilda de Ogum, né? Colocam uma tarja preta no olho dela, gente, mas ao mesmo tempo a imagem dela sendo retratada em um jornal daquela igreja, né? Como uma mãe de santo lesava, né? Considerada uma charlatã. Então aquilo afetou muito ela, né? Imagine só você ter na sua imagem vinculada a um crime, né? Um charlatanismo, e aí você percebe a sua imagem sendo espalhada, né, por todo o seu estado, enfim, pelo país onde passou esse jornal, e aí ela se sentiu muito afetada, e aquilo afetou a saúde mental e a saúde física, né, e aí ela vem a óbito no dia 21 de janeiro. Então o presidente Lula, ele sanciona esse dia nacional, que é um dia de combate à intolerância religiosa, a partir da morte da Mãe Gilda de Ogum. E aí é bom a gente ressaltar, né, é uma mãe de santo, uma Ialorixá, que é uma religião de matriz afro-brasileira, né, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. São as religiões mais perseguidas no Brasil, né, e nós temos raízes históricas para essa explicação, né, e isso é explicado historicamente, o porquê que essas religiões elas são perseguidas, porquê que essas religiões são tratadas de forma marginalizadas. E é muito triste, né? Então esse dia, além de ser um dia nacional de combate à intolerância religiosa, é o Dia Mundial da Religião, né? Ele foi em 1949, pela Assembleia Espiritual Nacional, foi decidido o Dia Mundial da Religião. Então o governo federal coloca esse 21 de janeiro como um dia de combate à intolerância no nosso país. E aí você pergunta o que é intolerância religiosa, né? A gente tentar fazer essa explicação do que é a intolerância religiosa, do que é o racismo religioso, né?
que é intolerância, né? Vamos primeiro pela primeira palavra. O que é você ser intolerante, né? O que é você tolerar o outro? O que é você ser intolerante com o outro? Ser intolerante com a religião do outro, com a cultura do outro? Quando nós somos etnocêntricos, né? Todas essas palavras que andam juntas, né? Da intolerância. A intolerância é quando você não suporta, quando você agride, quando você faz alguma prática, né? Contra uma pessoa, contra uma religião. Então, a intolerância religiosa é uma prática discriminatória. Não é só o pensamento, né? Mas é a ação, a discriminação. Então, a intolerância religiosa é o preconceito contra toda e qualquer religião, contra as religiões cristãs, contra as religiões de matriz africana, as religiões indígenas, contra o islamismo, os judeus, enfim. Então, a intolerância religiosa ela tem essa conceituação, né? Essa discriminação contra as religiões. Já o racismo religioso, né, que é um conceito que a academia, que o movimento negro tem usado para classificar episódios de intolerância contra as religiões de matriz africana. Por quê? Porque o racismo religioso ele tem um cunho de discriminação racial. Ou por que essas religiões elas sofrem não intolerância, mas o racismo religioso? Porque essas religiões elas têm suas bases filosóficas, suas bases de criação, o continente africano. Então, aquilo que vem do continente africano, aquilo que vem do povo negro é pecado, é errado, é impuro. Então, os intelectuais, né, como Pai Sidney de Xangô, que para mim é um dos maiores intelectuais hoje da atualidade, que fala sobre religião e espiritualidade no Brasil, ele denomina isso como racismo religioso. São as atitudes voltadas de preconceito contra as comunidades tradicionais de terreiro de candomblé, umbanda, terecô, né? Todos esses grupos de religiões que têm em sua base o continente africano, as comunidades indígenas. Então, é basicamente isso, essa diferenciação de intolerância para racismo religioso. Tiago, e tudo isso é tão interessante que é como você disse, né? Não dá para desatrelar o racismo estrutural, né, que abomina tudo que vem do continente africano, como os costumes, os hábitos, as músicas, narrativas populares, entre outros. A religiosidade de matriz africana. Então, o racismo estrutural não se dá conta de que no nosso país não há possibilidade de separar uma cultura superior a outra inferior. Isso se dá porque a cultura africana foi se envolvendo na cultura europeia como resistência e hibridizou toda a cultura brasileira. Ou seja, o eurocentrismo que se impôs, que se estruturou no Brasil, né? Ele abomina, ele descontextualiza, que é tipo assim, você é uma pessoa africana. Você veio na condição de escravizado para o Brasil e é como se você fosse apenas um objeto. Ou seja, a partir daquele momento, sua fé não importa, sua cultura, né, todos os seus saberes ancestrais, eles precisam abrir mão para a cultura europeia, para a religião, né? E isso é muito, muito ainda... explícito no nosso país, porque foi um país com mais tempo de regime escravocrata do que o contrário. E aí, quando você traz essa contextualização do porquê o dia 21 não foi esse episódio único que aconteceu, que vitimizou essa mãe de santo, mas vários episódios, várias denúncias que ocorreram em vários locais do Brasil, né? A intolerância, que vitimizou vários terreiros, né? De religião de matriz africana, e que isso ocorre também aqui no estado de Roraima, assim como em demais localidades do país. Então, esse número grande de denúncias desses episódios de intolerância que vitimizavam essas pessoas é que culminou com essa lei. Aí a gente precisa abrir um parêntese, né?
que as organizações se organizaram, né, como esse movimento popular e vai cobrar providências do poder estatal, né, Tiago? Exatamente. É importante, Antônio, essa informação que você traz, né? Um país escravocrata, né? A gente arranca, os europeus arrancam essas pessoas do continente africano, né? E trazem para cá, e aí destitui essas pessoas de humanidade, né? Porque não eram tratados como seres humanos, mas como peças, e isso influencia até a forma que hoje o Brasil trata as pessoas negras, né? E aí a gente abre um parênteses para a questão da religião. Tem um filme que retrata muito bem isso, que se chama Amistad. É um filme que retrata muito bem esse período da escravidão. E aí tem uma cena no filme onde os traficantes, né, de pessoas, esses líderes do tráfico, eles começam a colocar pessoas dentro desses tumbeiros, dentro desses navios negreiros, lá no continente africano. E bem na porta tem um padre jogando a água benta, já batizando essas pessoas. Certo. Por quê? Para destituir logo essas pessoas de suas religiosidades ali mesmo. De todas as suas crenças. De toda a sua cultura. Como se isso fosse possível, né, Tiago? Exatamente. Olha como é que foi a colonização, como ela foi cruel e ainda continua sendo cruel. Porque a colonização, né, o colonialismo, ele ainda está presente na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Então, quando aquela pessoa, aquele escravizado, ele vai entrar dentro do navio, o padre abençoa ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque você está indo para um lugar onde você vai ter que adorar os nossos deuses, né? O nosso Deus salvacionista, o nosso Deus cristão branco. Então, essas pessoas, esses escravizados, quando chegam aqui, eles não têm a possibilidade de escolher quem eles vão adorar. Aquilo é imposto, é um padrão imposto, né? Isso foi a colonização. É impor que você precisa ser assim, você cria-se um padrão e você precisa se encaixar nesse padrão. Se a sua cultura não se encaixa nesse padrão, a sua cultura é errada, é feia, é pecado, é imunda, é impura. Então foi isso que aconteceu com os povos africanos, né? Com seus deuses no continente africano, que nós temos várias religiões no continente africano, né? Quando eles chegam no Brasil, eles têm que negar os seus deuses, né? Os seus orixás, porque aqui no Brasil era uma religião branca, que é a religião cristã. Então, o nosso país, por que hoje a grande população é cristã, né? Porque a aceitação nos espaços públicos dessas religiões, elas são bem aceitas. Porque o nosso país, historicamente, é um país cristão. Foram eles que nos colonizaram, né? Foram eles que criaram isso, dessa religião certa, da religião que vai levar para o céu, né? E eu falo isso com todo respeito, né? Porque a gente tem que ter cuidado quando vai falar também para não praticar intolerância religiosa. Mas é para deixar explícito o que aconteceu na nossa história, né? Para a gente entender as raízes dessa intolerância e por que as religiões de matriz africana são as religiões que mais sofrem no nosso país hoje, na atualidade. E, Tiago, teve resistência, né, ao colonialismo, à imposição do cristianismo, e aí surge o sincretismo, né? Exatamente. Acho que é importante falar um pouco sobre isso, porque dentro dessa resistência, e aí a gente sabe, né, diversas histórias através de outras narrativas dos livros. Na frente dos senhores, você, tudo bem, ali aquela santa, aquele santo, mas aí, na verdade, eles continuavam processando a fé deles nas religiões de matriz africana. E aí eu acho que é interessante quando eu falo aqui no início que dia 31, pro dia 1º, as pessoas têm várias superstições, independente das religiões que professam, né? Por exemplo, o amarelo, dourado, na religião de matriz africana, que é a cor de Oxum, a orixá da beleza e das riquezas. Eu vou usar amarelo porque, né, eu quero ter mais prosperidade, enfim. E o branco, né, que remete à questão da paz. Enfim, os gestos são de atos, por exemplo,
as 7 ondas, e aí tem a Iemanjá, a rainha do mar, né, descrita na tradição como a mãe dos orixás. Exatamente. E apesar da presença dos orixás nos gestos e nas celebrações do fim do ano, o Brasil segue como um país perigoso para os praticantes das tradições de matriz africana. Aí eu trouxe aqui alguns dados de uma página que tem no Instagram, que ela diz assim: somente no primeiro semestre de 2024, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou 1.940 casos de violações de liberdade religiosa. Das 575, registrou 1.940 casos de violações de liberdade. E das 575 oportunidades que a vítima foi identificada na denúncia, em 276 os alvos eram ligados à religião de matriz africana, né? O país vive o fortalecimento de um discurso agressivo e racista de parte da igreja evangélica, que demoniza os orixás e associa as tradições de matriz africana a tudo de ruim, inclusive acusações de que Exu é o diabo, né? Acho que são muitas questões. E mesmo que nas tradições de matriz africana não exista uma figura como o diabo, que a gente sempre ouve falar, mas as pessoas insistem em dizer que, né, Exu é o diabo, enfim. Não existe uma entidade que represente o mal, como acontece no cristianismo e no evangelho, porque a gente sabe, né? Tem Deus e tem o diabo, enfim. O fato é... E aí esse mito da democracia racial, que é permitir a utilização de símbolos da cultura negra, de criação de relações de amizade até amorosas com pessoas negras, mas ao mesmo tempo que a violência contra esse povo é naturalizada. Ou seja, no Brasil disse que tem 3 raças, e aí é importante frisar que raça no sentido cultural, não científico, e que essas raças vivem muito bem harmoniosamente. Só que os números, os dados revelam que não é bem assim, né, Thiago? Exatamente. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente. Esses dados são da fonte Alma Preta Jornalismo, né? Sigam aí no Instagram, que traz um conteúdo muito bacana sobre as questões afro. E, enfim, são assustadores o número de denúncias, né, de racismo religioso. Aí, como você bem explicou no início, a intolerância, ele faz com que a pessoa pratique o racismo religioso, que é um crime de racismo, né, Thiago? Exatamente. É bom lembrar, né, que é crime. Intolerância religiosa, racismo é crime no Brasil. É um crime tipificado, né, na lei brasileira. Você falou de uma coisa bem importante, Antônia, sobre as superstições do final de ano, né? Algumas vestimentas de roupa. Isso é interessante porque, como você falou, o amarelo, eu quero dinheiro, eu quero prosperidade. O amarelo é de Oxum, né? Um orixá do candomblé. Pular as 7 ondas, né? Quem é a rainha do mar? É Iemanjá, né? Esse sincretismo religioso que fez parte no período colonial da nossa história, que os afro-brasileiros eles cultuavam, né, perante os colonizadores os deuses dele, mas por trás eles cultuavam seus próprios deuses, os seus orixás. E renomeavam, né, Thiago? Exatamente. Por exemplo, Santa Bárbara e Ançã. Né? São Benedito, né? Exatamente. Eles viam características parecidas nos santos católicos e associavam aos seus orixás os seus deuses negros, né? E hoje a gente pode ver a presença, às vezes a gente vai a algum terreiro de candomblé, de umbanda, a gente vai ver imagens do cristianismo como Jesus, algumas imagens de santos católicos, né? Porque isso fez parte da história deles. Já há um movimento também dentro das próprias religiões de matriz africanas que não querem mais esse sincretismo, porque luta por essa emancipação,
por enegrecer totalmente a religião de matriz africana. Então, a gente vê vários movimentos, várias vertentes, movimentos, para a gente pensar que ninguém, né, nenhum movimento ele é único. O movimento negro, por exemplo, né, é um movimento diverso. Então, esse movimento afro-religioso também tem pessoas que pensam diferente. Enquanto alguns querem manter essa tradição do sincretismo, de manter essa ligação com os santos católicos, há outros movimentos que não querem mais, querem tirar essas imagens de dentro do terreiro, porque acredito que passou esse tempo, que não querem mais esses santos, né, europeus dentro dos seus terreiros, território africano, vamos assim dizer. Tiago, isso é muito interessante, essa informação que tu traz, porque inclusive tem algumas religiões que fazem as festas, né? Por exemplo, São Cosme e Damião, enfim. E aí a gente pode dizer, então, que houve uma modificação para que pudessem, mesmo que ocultamente, professar a sua fé africana. Exatamente. Né? E aí, essa modificação, então, deixa, digamos assim, é uma nova roupagem que você perde a originalidade do que seria na África, né? Exatamente. E também tem uma diferença, né? Porque no continente africano, a forma de se cultuar os deuses africanos foi diferente no Brasil, né? Lá, dependendo da região que você nascia no continente africano, né? Você cultuava um certo orixá, né? E já no Brasil isso houve uma mudança, né? Por conta do processo cruel que foi a escravidão, né? Você pega pessoas de diferentes culturas, de diferentes línguas e religião e mistura essas pessoas. Então aí você vai ter pessoas de uma determinada região que não vive mais com aquele seu povo. Então aí começam várias pessoas de diferentes deuses africanos morando no mesmo lugar, né? Na mesma região. Então vamos cultuar os nossos deuses juntos, né? Que é o que faz hoje o candomblé, né? A gente entra hoje num candomblé, né? No Brasil a gente vê a imagem de todos os orixás, né? Cada filho de santo tem um orixá que rege a sua cabeça. E diferentemente do continente africano, que era por região, você nascia naquele lugar, você seria daquele orixá. Hoje não. A escravidão modificou, né, as rotas, né? A gente sempre fala isso. Esse processo escravocrata no nosso país modificou culturas, línguas, né, coisas ricas que já viviam aqui, que é a população indígena, e os africanos que vieram para cá para serem tratados como peças. E, Tiago, uma coisa também que é sempre bom a gente lembrar, né, e relembrar, porque no imaginário de muitos brasileiros, a África é como se fosse um país. Então, é um continente, né? E dentro desse enorme continente, tem várias regiões, tem várias comunidades com colonizações divergentes, digamos assim. Tem algumas partes que falam francês, português, enfim. E que originalmente aquelas populações tinham também a sua linguagem própria, né? Como a gente vai fazer uma comparação aqui com os indígenas, que têm diversas línguas, né? Cada povo tem o seu modo de se comunicar, tem a sua linguagem. E quando sofrem essa diáspora, né? São Exatamente. tragos de África para o Brasil, como você falou, são de diversas regiões, então não é porque é da África que vai ter a mesma cultura, que vai ter aquela mesma linguagem, identidade. Então, aí já, para que as pessoas que escutam, né, que vão ouvir o programa, elas também possam compreender que a África é um continente com 54 países, né? E aí tem muitos países que pertencem à África que têm diversas também religiões. Então, é como se fosse no Brasil, né? O Brasil Exatamente. tem uma diversidade. E aí eu queria que tu explicasse também um pouquinho sobre algumas religiões predominantes de matriz africana. Porque falando, é de religião de matriz africana. E dentro da religião de matriz africana tem vários segmentos, não é? Não é uma religião. Então, explica para a gente um pouco sobre a predominância das religiões, né? Tem o candomblé, enfim, fala um pouquinho para a gente, Thiago.
É interessante, Antônio, que quando eu vou falar sobre essa diversidade do continente africano, eu sempre uso o exemplo aqui do continente americano. Eu falo, nós estamos no continente americano, né? E se a gente falar aqui da América Latina, por exemplo, né? A gente não fala igual os venezuelanos, a nossa cultura não é igual dos argentinos, os nossos aspectos culturais é diferente do povo do Chile. E nós estamos todos pertos, né? Num continente só. Mas nós não somos iguais. Então a gente tem que pensar assim também o continente africano, né? Não é uma coisa homogênea, não é uma coisa só, né? É uma diversidade, assim como os povos indígenas, né? Se a gente pensa o Brasil, né, Thiago? Cada região... Já é uma diversidade, né? Então nem todo mundo no continente africano tem a mesma religião, fala a mesma língua, tem o mesmo modo de vestimenta. Então a gente pensar os povos africanos, essa imagem de África diferente. Bom, falar das religiões de matrizes africanas, né? Às vezes as pessoas acham que só existe o candomblé e a umbanda. O Pai Sidney de Xangô, volto novamente a citar ele, né? Ele é autor do livro Intolerância Religiosa, que inclusive foi finalista no Prêmio Jabuti. Ele denomina comunidades tradicionais de terreiro, que são essas religiões que compõem, né? Que tem a sua base filosófica, o continente africano. Então nós vamos ter o candomblé, nós vamos ter a umbanda, nós vamos ter o terecô, nós vamos ter em Pernambuco o Xangô, nós vamos ter no Rio Grande do Sul o batuque, né? Religiões que têm a sua base o continente africano. Né? Mas a gente sempre escuta mais o candomblé e a umbanda. Elas são mais predominantes, mas não existe só elas. Existem outras expressões, e aí a gente vai ter também essas expressões dessas religiões na América Latina. Né? Em Cuba, em El Salvador, a gente vai ter expressões dessas religiões que têm base no continente africano nesses países. Né? Na Venezuela, por exemplo, também. Então a gente não tem só no Brasil. Mas no Brasil é muito forte essa cultura, né? A cultura do candomblé, da umbanda. Aqui no nosso estado nós temos religiões de matriz africana. Eu acho que é bom frisar isso, né? Porque às vezes a gente vai conversar com as pessoas, elas não sabem que aqui no nosso estado tem uma presença de terreiros de candomblé, terreiros de umbanda. São religiões que sofrem também, né? Nós temos casos relatados de intolerância religiosa aqui no nosso estado de Roraima, de terreiros apedrejados, crianças dentro do ambiente escolar que sofrem discriminação religiosa, né? Racial também. Então, eu acho bom frisar isso. Essa diversidade dentro do campo afro-religioso, né? Não é uma coisa única, são terreiros de nações diferentes, também é importante falar isso, né? Uma é nação Banto, outra é nação Nagô, outra é Jeje, então nós vamos ter uma diversidade, e isso que constrói o nosso país, é a diversidade de ideias, a diversidade religiosa que compõe isso que nós chamamos e conhecemos de Brasil. Eu acho que é interessante quando tu traz essas nações, né? Que são nações predominantes de África e que essas nações originam, né? Algumas religiões e diferenças que vão se caracterizar também pela sua linguagem diferente, né, Thiago? E uma outra questão que eu queria que tu explicasse, porque, como a gente falou, né? Muitas pessoas, na sua ignorância, vão denominar que Exu é o diabo, né? O que cultuam essas pessoas de religião de matriz africana, né? Sendo que essas pessoas têm uma forte ligação com a natureza, né? E eu queria que tu explicasse um pouco mais sobre essas divindades, né? E como que funciona. Entendi. É importante ressaltar que não existe diabo nas religiões de matriz africana, né? E aqui eu quero deixar bem evidente, não sou adepto da religião, né? Não tenho essa propriedade, estou falando aqui mais como um pesquisador da temática. Um estudioso, né? Não um praticante, né? Exatamente, não um praticante. Mas que como pesquisador teve que... se imergir no campo, né? Se imergir e conviver para que pudesse compreender. Então, eu acho que esse é um dos objetivos do programa, o conhecimento.
Não é porque eu não sou da religião de matriz africana que eu não tenha que conhecer como funciona, até para que aquela ignorância de preconceito, que vai me tornar um preconceituoso, digamos assim, ela deixa de existir. Exatamente. Que o conhecimento, ele traz a libertação, né, de mentes. Das Eu acho mentes, que exatamente. esse é um dos objetivos do programa, é que as pessoas realmente, de fato, conheçam para que deixem de ser preconceituosas, né? Exatamente isso, Antônio. Conhecer, né? Você não precisa ser de uma religião. Até porque nós vivemos num país laico, né? A nossa Constituição garante isso, e você tem até o direito de não ter religião, né? Você tem o direito também de não ter religião. Ateu pode ser ateu. Exatamente. Então, quando os colonizadores olham para as religiões de matriz africana, eles procuram aquilo que tem na cultura deles. Então, se na religião deles, que é o cristianismo, tem o diabo, ele precisa encontrar na religião do outro a figura que tem na dele. E isso é etnocentrismo, né? Quando você olha a cultura do outro procurando aquilo que tem na sua. E as culturas, elas não são iguais. Na cultura dos povos africanos não existe o diabo, não tem essa figura, né, de diabo, do mal. Isso é uma construção da religião cristã, europeia e branca, né? Então, as religiões de matriz africana, essa figura, o orixá que recebeu dos colonizadores, o orixá que recebeu dos colonizadores essa figura do mal, foi Exu. Né? Exu, que é o orixá da comunicação, que para eles é o orixá que abre caminhos, é um orixá que faz o bem, né? E para eles, para os cristãos, eles acham que Exu é o diabo, mas não existe essa figura na própria cultura africana. Então olha como é que a gente vai entendendo, onde vai nascendo a intolerância. Você acusa o outro daquilo que ele nem sabe o que é, né? Você acusa a cultura do outro daquilo que nem existe lá. Então, um dos orixás mais temidos, né, pelas pessoas é Exu, mas Exu é a palavra, essa comunicação que nós estamos tendo agora, né? Foi Exu que nos concedeu a oportunidade dessa conversa, de quem está nos escutando agora. É Exu que abre os nossos caminhos. As pessoas na virada de ano, né, que nós tivemos recentemente, as pessoas pedem para Exu abrir os seus caminhos durante aquele ano. Então, é você olhar, isso é muito preocupante, quando você olha para a cultura do outro, procurando aquilo que tem na sua, né? Então, no Brasil, como eu falei no início, né, Tiago, muitas pessoas se utilizam das superstições, sejam de que religião for. Se você vai, por exemplo, eu não vou citar nenhuma religião, mas tem algumas religiões pentecostais que eles utilizam, por exemplo, eu vou benzer isso, vou tocar fogo nisso, a gente vai fazer a fogueira santa, vai fazer, né, um banho assim, um óleo ungido, enfim. Então, tem vários elementos que vêm de origem das religiões de matriz africana que são utilizados em diversas religiões no Brasil. E aí a gente observa que se eu sou daquela determinada religião, mas eu utilizo com tranquilidade o óleo, a fogueira água santa, ungida, a água benta, enfim. E ao mesmo tempo que a origem dessas práticas religiosas, dessas práticas, né, de fé, de profissão de fé, porque aí tu acredita que aquilo vai te ajudar em algum campo da tua vida, de onde vem é que é criminalizado. Eu posso praticar, desde que tenha uma denominação. Então, é muito complicado, né? Quando a gente observa essa dissociação e por que o racismo ele acontece. Por que a gente também enfatiza que tem um fio condutor nisso tudo, que é a estrutura racial, que é o racismo estrutural. Exatamente. É muito importante isso que você está falando, Antônio, porque a cultura negra passa historicamente por um embranquecimento no nosso país. Tudo aquilo que vem do negro, ele sofre um embranquecimento para ficar bom.
né? E eu falo esse fica bom entre aspas, né? Porque, um exemplo, o acarajé. O acarajé, o que significa a palavra acarajé? Né? O bolinho de fogo de Iansã, um orixá do candomblé. Mas aí o que a branquitude faz? Né? O que renomeia o bolinho de Jesus. Né? Porque ele não pode ser, ele é bom, ele é gostoso, ele dá lucro, mas ele não pode ser o bolinho de Iansã, ele não pode ser o acarajé, ele tem que ser o bolinho de Jesus. Ele tem que ser, olha essa dança, essa capoeira. Mas capoeira vem do negro, vem do continente africano. Então vamos criar capoeira gospel, né? Então tudo você tenta embranquecer, né? Porque não pode ser negro, porque se for negro é errado. Se for negro está fora desse padrão branco. Então a gente vê muitas igrejas neopentecostais, né? Com algumas práticas religiosas, às vezes, muito parecidas, né? Ou idênticas a feitas dentro dos terreiros, dentro das comunidades tradicionais de terreiro, como, por exemplo, ungir a água, né? Essa água que vai curar você, essa água que tem um banho de erva dentro do candomblé, né? Mas, como ela já passou por esse embranquecimento, agora ele faz o bem. Né? Se já se vem dessa cultura negra, não, aí é ruim. Então a gente sempre vê como o racismo estrutural ele afeta vários setores da nossa vida, né? O racismo religioso, o racismo linguístico, o racismo recreativo, né? A gente vê como é que o racismo ele vai afetando essa nossa sociedade. E aí eu também lembro, Antônio, de um outro assunto muito importante que é o discurso religioso. Como é importante que esses líderes religiosos, e principalmente de igrejas neopentecostais, e aqui eu falo a partir de um antropólogo da USP chamado Wagner Gonçalves, ele escreveu um livro chamado Intolerância Religiosa, o impacto do neopentecostalismo no campo afro-brasileiro, onde ele faz um estudo mostrando como os discursos feitos dentro dos púlpitos das igrejas neopentecostais contribuem, né? E como os canais de televisão contribuem para que esse discurso de ódio é fomentado às religiões de matriz africana. Então, olha como é importante esses líderes religiosos, né, nessa desconstrução desse discurso de marginalizar, de demonizar, de colocar essas pessoas sempre de forma subalterna. Então, às vezes, o líder religioso ele é o primeiro a fomentar o ódio, porque ele fala, se a sua vida está ruim, isso foi uma macumba, isso foi um pai de santo que fez. E aí, o que aquele líder propõe? Um óleo ungido, uma fogueira santa. Exatamente. Enfim, então, aí você percebe que você usa algum subterfúgio da religião do outro, que você vai denominar de má, o que vai gerar o ódio, mas ao mesmo tempo tu usa também daquela prática para dizer que a salvação está ali, não é? Então, Tiago, são muitas questões, são muitas vertentes, não é? Exatamente. E eu queria que, para a gente já ir se encaminhando para a finalização desse programa, que tu falasse um pouco sobre os desafios, né? Para que a gente possa combater essas práticas de intolerância religiosa e também, se tu quer destacar algo sobre o tema e alguma mensagem final. Então, já faz um combo aí, né, de qual a importância da história, do papel do ensino de história, né, para que a gente possa combater e melhorar essas práticas e, ao mesmo tempo, deixa sua mensagem aí pra gente, tá? Tá bom. Eu começo dizendo que negar as religiões de matriz africana é negar a própria história do Brasil. Não tem como contar a história do Brasil sem contar e sem falar das religiões de matriz africana, porque elas estão presentes na nossa história. Ela é a nossa história, né? Esses pequenos terreiros que serviu de lugares para cuidar de pessoas escravizadas, de cuidar de pessoas que foram perseguidas pela ditadura de Vargas, né? Pessoas do Partido Comunista, por exemplo, foram resguardadas dentro de terreiros de candomblé. Então, a história ela mostra isso, o fato histórico ele está aí para a gente ver o que aconteceu e o que acontece no nosso país, né?
eu queria ressaltar a importância da gente defender a laicidade no nosso país. É muito, muito, muito perigoso um país que não defende a laicidade, porque a não defender a laicidade é um perigo para a nossa democracia. Para fortalecer a democracia, para a gente ter uma democracia forte, a gente precisa defender a laicidade de Estado. Porque a pessoa ela pode ter a liberdade de escolher a sua religião, de escolher, né, a sua comunidade religiosa ou não escolher. E o papel das instituições públicas, das instituições de Estado em defender e manter essa laicidade. Né? A justiça brasileira, as escolas brasileiras, em manter essa laicidade, o ensino religioso, que segundo a BNCC não privilegia nenhuma religião, mas é uma disciplina para que se discuta todas as religiões, é o diálogo, né? É você fazer dentro da sala de aula, dentro da sua família, dentro da sua comunidade religiosa, o diálogo interreligioso, né? De todas as religiões. Porque se a gente olhar para a história da humanidade, a gente vai ver guerras em nome de Deus. A gente vai ver a matança em nome de Deus. E será se Deus realmente queria todo esse genocídio, né? Então, a gente olhar para o nosso passado, para a gente entender por que isso aconteceu, para a gente não repetir isso, né? Porque a gente olha para os dados, a gente vê sempre o passar dos anos, o aumento da violência, a invasão de terreiros, a perseguição de pais e mães de santo, a morte desses sacerdotes. Isso não é normal. A gente não pode normalizar isso. Isso é uma consequência do racismo, né? O racismo religioso é uma consequência do racismo estrutural. Então, nós não podemos aceitar, porque nós vivemos numa democracia, né? A democracia é uma construção de todos, é a participação de todos. Então, nós não podemos privilegiar um grupo. Como, por exemplo, nós temos a bancada da Bíblia dentro do Congresso Nacional, né? Que privilegia a sua religião. Nós não podemos aceitar. Nós temos que fazer uma participação coletiva de todas as religiões e sempre defendendo a laicidade do Estado. Então, nós temos que denunciar. Eu acho que, em primeiro ponto, nós temos que denunciar as violações de direitos humanos, porque violar a crença de um cidadão, você está violando aquele direito humano dele de ter a liberdade religiosa, de cultuar o que ele quiser ou não cultuar nada, né? E a gente cobrar dos espaços que nós estamos sempre a laicidade. E aí eu ressalto, a laicidade não é a não religião, né? A laicidade é a convivência pacífica de todas, é a isonomia, sem privilegiar nenhuma religião, né? E aí a gente sabe que isso não é a realidade do nosso país. A gente sempre está nos locais públicos, a gente sempre está dentro das escolas, a gente vê uma outra realidade, sempre essas instituições privilegiando a religião que foi dos nossos colonizadores, né? Então nós temos que ter cuidado com isso, para que o preconceito não aumente e a gente, até no nosso falar, né? Chuta que é macumba. Olha quão preconceituoso é isso. Quando está internalizado na gente, nesse racismo, dessa intolerância e desse racismo religioso. Então, eu acho que é isso. O diálogo, a gente está aberto para o diálogo, a gente está aberto para não convencer o outro a ser da nossa religião, mas ouvir o outro. O que o outro pensa, o que o outro cultua, só para me conhecer e respeitar. Eu não preciso ser dessa religião. Acho que você fecha com uma palavra aí que é a centralidade, né? O respeito. Então, a democracia ela só vai ser fortalecida quando houver o respeito dentro da diversidade. Seja qual for a orientação sexual, a religião, a fé que você deseja professar ou não. Então, acho que o respeito à individualidade, ao direito individual e coletivo, né? E dentro de tudo isso, Tiago, foi uma conversa muito proveitosa. Acredito que as pessoas vão compreender muito mais. E eu gostaria de te agradecer. Foi muito incrível a participação. E seja muito bem-vindo aqui no espaço A História Contada por Nós. Um agradecimento especial também para você que ouve o programa através das plataformas digitais da Defensoria Pública.
seja no YouTube ou no Spot. Gratidão. Lembrando que o programa A História Contada por Nós tem como objetivo falar sobre todos os assuntos que nos atravessam enquanto pessoas negras, mostrando os dados, identificando as causas, pois só assim poderemos avançar rumo à igualdade racial e por uma sociedade sem nenhum tipo de preconceito. Essa é uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Até o próximo programa. Afroabraços!